Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 20, Hábito. Se procurarmos no dicionário, vamos encontrar que hábito é um comportamento ou rotina que se torna automático através da repetição. Um padrão de ação, pensamento ou sentimento aprendido que se realiza sem muita consciência, moldando quem somos e nossas vidas, podendo ser bons ou ruins, e sendo fundamental para a formação de costumes, produtividade e até mesmo virtudes. E Emmanuel começa o capítulo dizendo: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, são reflexos mentais que se irradiam no dia a dia. São hábitos enraizados que nem nos damos conta deles. Esse enraizado podemos entender que foram acumulados ao longo das existências e opera constante indução, ou seja, interfere na nossa rotina. Encontrei esse exemplo na mídia aí, né? E eu acho que fica bem claro. Existe um motivo para o cheiro de terra molhada da chuva mexer tanto com a gente. Quando o ar muda e a terra molhada solta aquele aroma inconfundível, o corpo entende, até mesmo da mente, como um aviso silencioso de que algo bom está chegando. Nosso nariz é absolutamente sensível a certos cheiros da natureza, tão sensível que percebe sinais mínimos no ambiente, aqueles mesmos sinais que lá atrás ajudavam humanos a encontrar água, alimento, abrigo. O cérebro aprendeu a associar esse cheiro à segurança, à renovação e à continuidade. Hoje, ele não anuncia mais sobrevivência imediata, mas ainda traz calma, ainda desacelera, ainda dá a sensação de que o mundo, por alguns minutos, está no lugar certo. O conforto que sentimos não surgiu por acaso, é memória antiga guardada no corpo. Segundo Joana de Ângeles, ninguém vive sem hábitos. Então, precisamos desenvolver bons hábitos, né? Precisamos substituir os maus hábitos em bons hábitos. Segundo ela, toda vez que não preenchemos nossa mente com bom hábito, aqueles que já estavam acumulados ancestralmente preencherão o vazio. E como é do passado e estamos aqui para nos melhorarmos, é provável que não estaremos agindo do modo mais adequado. Herdeiro de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, do rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, os instintos primitivos, que não são ruins, apenas primitivos, e não podemos mais nos guiar apenas por instintos. Todas aquelas tendências que temos dificuldade de superar, com certeza tem a ver com esses hábitos arraigados. Observe que ele diz que vivemos quase à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, ou seja, deixamos fluir sem tentar mudar nada. Deixa como tá para ver como é que fica. Então, o instinto de conservação é muito bom, mas só se tivermos esse instinto. Se nós tivermos só esse instinto, nós continuaremos a matar todo aquele que nos pareça ameaça.
por exemplo, né? E aí a gente não evolui. Com naturais exceções, aqueles que conseguem ter domínio nos seus próprios barcos, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então, pensamento coletivo, vamos lembrar lá nos primeiros capítulos, né? E isso nos faz pensar por que é tão fácil seguir a maioria como tendência, porque a gente entra no pensamento coletivo. E, em razão disso, exageramos as nossas necessidades. Então, compramos o que não precisamos, porque todo mundo tem, então eu preciso. Nos afastando da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então, com a falsa necessidade, eu acabo querendo me defender daquele que eventualmente tenta me mostrar que essa necessidade é falsa. E com essa defesa, eu acabo ferindo o outro e, portanto, gerando consequências para mim mesma. Assim, estruturamos complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse e, com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e fiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, a criatura humana vive de modo geral sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende, com que gasta, né? Longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Então, nos livros de Emmanuel, André Luiz, de Ivone Pereira, nós temos vários exemplos de pessoas que encarnam, reencarnam e continuam no mesmo ciclo vicioso. Ou seja, continuam caindo no mesmo erro, encarnação após encarnação. Porém, de modo algum, não será lícito desprezar a rotina construtiva, porque a rotina construtiva cria hábitos, né? É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que enobrecem a sua vida. Então, se eu não tiver rotina, a vida acaba virando um caos, ao invés de criar recursos para melhorar a vida. Mas a evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Então, a rotina construtiva é bom, mas não é suficiente se nela eu continuar com os velhos costumes. Se eu não colocar novos costumes, todo hábito novo impõe esforço, porque a tendência é continuar como sempre foi. É preciso perseverança para mudar, para iniciar novos hábitos. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana,
todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Oferece a prática do perdão contra o uso da condenação metódica. Vamos lembrar que era hábito julgar e condenar. Nem se cogitava em perdoar. Vamos lembrar da passagem da mulher adúltera, quando Jesus diz ao grupo, mas respondendo individualmente, como se diz, né? Não vamos desobedecer a lei. Se é para apedrejar, apedreje. Mas apenas jogue pedra aquele que não tiver pecado. Ou seja, todos são humanos e, portanto, em algum momento errou alguma coisa. E dirigindo-se a ela, disse: vá e não peques mais. Quer dizer, mude os seus hábitos. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Eles eram extremamente racistas. Havia preconceito de raças, judias, gregas, romanos, e ele sempre incentivava a fraternidade. No abandono, à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Então, as bem-aventuranças ensinam a atravessar as tristezas e o desânimo com esperança, com fé, com calma. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe o egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, mas que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de nos educar e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.